Fala turma, bom dia, tudo jóia com vocês? Me chamo Júnior Juca, ou Júnior Souza, né? E estamos aqui para falar de finanças, falar de investimentos. Passei alguns dias aí sem trazer esse assunto, né, na nossa vida corrida aí, como todos sabem e também vivem nessa correria do dia a dia. Mas hoje feriado aqui, então eu consegui tirar um tempinho para trazer esse conteúdo para vocês. A gente vem numa pegada aí de poupança, né? De dicas de como poupar, dicas de como você guardar um dinheirinho. E aí a gente vai passar agora, começar, não vamos deixar de dar as dicas de poupar, claro que não, mas vamos passar para um outro nível, né? O nível de investimentos, onde eu vou trazer coisas, títulos, né? Maneiras de você investir, de você ter uma rentabilidade, claro, com títulos muito, com investimentos muito seguros, né? E de antemão, eu já explico a vocês que eu não estou dando indicação, tá? Eu não estou dizendo para você ir lá e investir no título A ou B. Eu estou trazendo características dos títulos, estou trazendo características dos investimentos para vocês terem mais conhecimento na hora de fazerem um investimento lá específico, mas não é uma indicação, tá? Antes de investir, procure bem, muitos conteúdos, procure um especialista e procure alguém que tenha um conhecimento específico. Você vai ter que fazer um API, que é análise de perfil do investidor, para a partir daí você começar a investir, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o CDB, tá certo? Então dá play aí e vamos começar. Essa seria a hora que ia passar uma vinhetazinha, né? Se eu tivesse editor, mas como eu não tenho, vamos lá. CDB, Certificado de Depósito Bancário, tá? Que é o CDB. O CDB é um título onde o banco vai te repassar um valor, né, de juros por estar movimentando com o seu dinheiro, tá? Então vamos na prática entender aqui como funciona, mais ou menos a operação. Vamos pegar esses três carinhas aqui para a gente poder explicar, tá? Entenda na prática o que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Esse cara aqui é o superavitário. O superavitário é o cara que tem dinheiro sobrando. Esse aqui é o banco e esse aqui é o deficitário. O deficitário é o cara que precisa de dinheiro. Então, o superavitário, ele tem um dinheiro sobrando, ele vem e deixa aqui com o banco, acorda com o banco uma taxa de juros lá, a ser paga, por exemplo, 1%. Ele deixa o dinheiro com o banco vai pagar 1% de juros a ele. A garantia que o banco vai dar a ele é um documento eletrônico, tá, pessoal? O CDB não é um papel, não é algo físico, é um certificado eletrônico, tá? Então o banco gera esse certificado eletrônico para o superavitário, chamado CDB, onde ali ele se compromete, né, de acordo com a negociação, se for pré-fixada ou pós-fixada, a passar essa rentabilidade aqui para ele de 1%. Beleza, o cara entregou o dinheiro, o banco vai pagar 1% a ele. Mas como é que o banco vai pagar esse 1% a ele? Lembra do deficitário, que é o carinha que precisa de dinheiro? Esse carinha que precisa de dinheiro aqui, para conquista de um sonho, para aquisição de um bem, para uma reforma, para pagamento de dívidas, enfim, o cara precisa de um empréstimo, precisa de dinheiro. Ele vai aqui no banco, o banco diz: eu tenho um dinheiro aqui para te emprestar. Pegou o lado do superavitário, né? Eu tenho um valor aqui para te emprestar. Empresta o valor para o deficitário com uma taxa de 2%. Então, todo mês, esse cara vai pagar o valor aqui ao banco na taxa de 2%. Desses 2%, o banco repassa 1% para o superavitário, o cara que emprestou dinheiro a ele, fica com 1%. Então, na prática, é assim que é gerado o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, tá? Vocês entenderam aí sobre essa origem, né? Como se origina o CDB. O CDB, ele tem duas formas de rendimento. Ele tem o rendimento pré e o rendimento pós, tá? O que é o rendimento pré? É quando você, naquela negociação no banco, como a gente fez o exemplo aqui, você já sabe que lá no final, lá no vencimento, né, ou lá no final do mês, você vai ter uma rentabilidade de 1%. Faça chuva, faça sol, como a gente diz aqui no sertão, você vai ter 1% de rendimento, tá? Então, essa é a taxa pré-fixada. O CDB também, ele tem a taxa pós-fixada. A taxa pós-fixada é quando ela é atrelada a um índice. Por exemplo, quando o CDB é atrelado à inflação, e aí o banco te diz, um exemplo, te pago 1%
mais percentual X da inflação, né? Ou então quando é vinculado ao CDI, ó, te pago 1% mais percentual X do CDI. Então a taxa pós, ela tem um pouco mais de risco. E nos investimentos, ele tem uma rentabilidade, tende a ter uma rentabilidade melhor. Quanto maior o risco, maior a sua rentabilidade. Quanto mais você se propõe a correr risco, geralmente a tendência é que você tenha maior rentabilidade. Se paga mais caro porque você está se propondo a correr um risco maior, tá? Então, essas são as duas diferenças do CDB pré e pós fixados, tá? Muito importante a gente falar aqui também, pessoal, sobre imposto de renda. Esse título aqui, né, esse CDB, ele incorre na incidência de imposto de renda, tá? Como a maioria dos investimentos, a médio e longo prazo, né, esse CDB, ele é o seguinte, ele vai pela tabela, né, do progressiva do imposto de renda. Acima de 720 dias, você paga no resgate, né, ou no vencimento do título, apenas 15% de imposto de renda, tá? E esse imposto de renda ele já é retido direto lá pelo banco, né, pela fonte pagadora lá. É retido direto na fonte, direto no banco. Você não vai se preocupar em gerar DARF, enfim. Não, é lá no banco. O banco faz aquela retirada do percentual de imposto de renda e passa o valor líquido já, tá joia? Então, sobre a maneira de fazer a retenção, você não precisa se preocupar quanto a isso, tá? O CDB, ele também tem incidência do IOF até o 30º dia, né? Você colocou um valor no CDB, resgatou com até 30 dias, você vai pagar o IOF. Ah, Júnior, o que é o IOF? Imposto sobre operações financeiras. Até 30 dias, você paga esse danado desse IOF. Acima de 30 dias, você não tem mais essa preocupação de IOF. Então, vai se atentar só à questão do imposto de renda, tá joia? Isso é a tributação do CDB. O CDB, ele é um título, né, de investimentos que é considerado muito seguro, visto ele ter a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Depois a gente vai fazer um vídeo aí só falando desse FGC, falando sobre os valores que ele cobre, até o máximo lá. Mas ele tem, o CDB tem essa garantia do FGC, que é como se fosse uma seguradora, né? Ela vai te garantir que, se porventura o banco lá, que você deu o dinheiro lá, que você emprestou o dinheiro e pegou um CDB, se o banco caso o banco venha quebrar, o FGC, ele vai te pagar até um valor X lá e você não tem prejuízo. Então, por mais essa vantagem, por mais esse benefício, o CDB ele é considerado um título bem conservador e bem seguro, né? Nesse sentido de você não ter prejuízo, tá certo? Pessoal, basicamente é isso, né? O CDB ele tem inúmeras outras vantagens. Aqui a gente não vai falar de rentabilidade, porque a rentabilidade ela vai depender muito de onde você vai fazer o investimento. E é por isso que eu volto no início e onde eu digo, eu não estou lhe indicando, faça investimento em CDB, não. Eu estou trazendo as características do título para você entender o que é o CDB. Tá? Não estou lhe indicando para você fazer o investimento em CDB, não. Procure mais informações, procure um especialista, né? Procure seu gerente, procure seu assessor, enfim, procure muito conhecimento antes de você fazer o investimento. Até porque o maior ativo, né, o que você tem é você, né? Então você tem que investir primeiramente no seu conhecimento, para posteriormente você realmente entrar no ramo dos investimentos e buscar ali na prática ter rendimentos positivos ali, lucrativos com os investimentos, tá joia? A gente não vai entrar nos méritos das rentabilidades, CDB de banco A em relação ao CDB do banco C ou B, porque aqui não é a intenção trazer esse tipo de conteúdo. Na verdade, a gente está trazendo as características para você entender do que se trata o título, tá certo? Então, foi essa a dica de hoje, né? Foram essas as informações de hoje. Se você achou interessante o conteúdo, passa aí para um amigo, dá um like aí,
dependendo da plataforma, segue, né? Espalha aí pra galera seguir, porque assim, sempre a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo por aqui pra vocês, tá? Talvez nesse primeiro momento não com tanta frequência, né? Porque ainda não dá pra gente conciliar e tal, mas a tendência vai ser sempre melhorar, sempre aumentar, mas para isso eu preciso desse retorno para saber se realmente está sendo algo interessante, né? E o retorno para me saber se é interessante é quando você curte, é quando você comenta, é quando você compartilha, né? Então, quando você se inscreve, isso é um retorno positivo, isso é você dizendo, ó, Júnior, tá legal, tá jóia, vamos continuar nessa linha aí que tá bacana. E aí, posteriormente, a gente vai trazendo outros conteúdos, trazendo outras dicas de poupar, outras dicas de investimento, né? Vou trazer características de outros títulos, como LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, é um mundo de coisa que a gente, é um mar azul que a gente tem para explorar aí e para trazer de informações para vocês, tá joia, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção e pela disponibilidade de vocês e vamos junto. Até mais.